Vamos lá. Mateus capítulo 10, verso de 1 a 4. Mateus 10, versos de 1 a 4, Deus do céu. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu acho que eu vou ter que compartilhar, dividir essa palavra com a igreja em uma outra oportunidade também, de uma forma mais profunda, mas Deus me entregou isso hoje. E diz assim o verso 1, e a gente vai seguindo até o 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes. Termina aí. Como você será lembrado um dia? Como você será lembrado um dia? Eu quero começar lhe chocando. Você já traiu alguém? O que Deus colocou em meu coração é que aquelas 30 moedas, elas viraram um cemitério e não valeu nada, mas o nome de Judas continua sendo lembrado como traidor. A gente vai passar dessa terra, mas como você será lembrado? Jesus não apagou o nome de nenhum da sua equipe, mas aquele que permaneceu com o nome ali sempre trará sobre si um estigma, uma marca da traição. Primeiro ponto, no versículo 1, Jesus chamou. O chamado de Jesus não garante que não haverá traições. As pessoas casam, entram em relacionamentos, fazem parte de equipe, e isso não garante fidelidade. O que garantirá a fidelidade é uma índole, é um caráter tratado, trabalhado pelo Espírito Santo. Jesus chamou. Depois ele fez uma segunda coisa, deu autoridade sobre os espíritos malignos. E depois então ele também deu condições dessa equipe curar toda sorte de enfermidade. Todo tipo de enfermidade, eles teriam autoridade para declarar a cura. Eles podiam fazer a declaração da cura e aconteceria. Pedro estava no meio. Isso significa que quem fez a obra necessariamente não continuará sendo fiel. Pedro, Judas estava no meio. Pedro continua, está no céu, né? Mas Judas estava ali. Judas curou enfermos, provavelmente ele orou por alguém. Ele também expulsou demônios, e a Bíblia até diz que quando chegar o dia do juízo, alguns dirão: Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome. Eu curei no teu nome. E ele vai dizer: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Tá, eu vou falar disso mais para frente, mas eu busquei o verbo nunca te conheci no grego. O nunca te conheci, de que Jesus diz, eu não conheço. É o mesmo verbo usado para Maria, que não conheceu José até o casamento. É o mesmo termo usado para as mulheres que estavam prometidas para os seus maridos, porém não conheceram eles até que se casassem. O termo conhecer ali significa intimidade. Não teve intimidade até o casamento. E quando Jesus disse: eu não conheço vocês, significa: eu não tenho intimidade com vocês. Vocês não são íntimos meus. Porque ele conhece tudo, ele conhece o nosso coração. A questão é se nós somos íntimos dele. Tá, isso eu preparo melhor para vocês depois. Agora, voltando ao texto, meu Deus, irmãos, deixa eu falar com vocês. Simão, o nome da equipe está ali. Porém,
todas as vezes, o que eu disse, gente? Todas as vezes que o nome Judas Iscariotes aparecer na Bíblia, aparecerá com uma vírgula e depois aquele que o traiu. Todas as vezes. Ele é mencionado como traidor, sempre. Ele é mencionado como traidor em Mateus 27, 3, ele é mencionado como traidor em Marcos 3, 19, e ele será mencionado como traidor todas as vezes que ele aparecer na Bíblia Sagrada. Não apagaram os feitos, mas a traição foi o destaque. Gente, mas a gente não está falando de uma equipe perfeita, não. Essa equipe de Jesus é muito estranha. Eu, sinceramente, se eu fosse Jesus, não escolheria esse pessoal, não. Deus fala assim, ó, escolhe uma equipe boa aí para trabalhar. Eu escolhi outro povo, mas Ele é Deus, Ele sabe de tudo. E é por isso que Ele escolheu a gente, porque nós não somos os melhores, mas Ele vai transformar a gente nos melhores para a glória dEle. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Oh, meu Deus, tem que aplaudir glorificando, irmão. Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas, o traidor. Eu vou repetir o nome dos 12. Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Eu vou te perguntar, você sabe o que fez Bartolomeu na Bíblia? Quem sabe o que ele fez? Você sabe o que Tadeu fez na equipe? A Bíblia também não registra não. Tem um outro Judas na equipe, que é o do Zelote aqui, mas o que será que ele fez? Esse não foi o traidor. Agora eu vou te falar o que alguns aqui fizeram que está em registro. Simão, por sobrenome Pedro, negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que ele negou Jesus quando resolveu seguir Jesus de longe. Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu me distancio de Jesus é porque está na hora de eu negá-lo. Ele seguiu de longe uma distância que fosse o suficiente para não ser identificado com ele, mas também uma distância que não fosse tão longa para não perdê-lo de vista. E tem gente que fica numa atmosfera, numa órbita, que não é tão próxima porque senão me identificam, mas não é tão longe porque eu sei que ele está certo. Mas isso aí vai fazer negar. Ou eu estou colado com ele, ou eu estou longe dele. E ele negou, gente. Pedro estava andando com Jesus e quando chegou no final do ministério, ele falou, gente, chegou a hora, viu? Quem tem espada pega. Ele pegou 2. Quer mais, mestre? Ele falou, não basta. Estava andando armado com Jesus. O João da Bíblia aí, ó, ele tinha inveja de Pedro, irmão. O João que escreveu o Evangelho de João, escreveu o 1º, 2º, 3º de João, ele tinha inveja de Pedro. Ele falou, mestre, o senhor vai fazer isso comigo. E aquele ali, o que será dele? Ele falou, João, meu negócio é contigo, não é com ele. Preocupa com você, cara. O Tiago e o João eram filhos do trovão, irmãos. Eles pregavam, anunciavam a palavra. Quando o pessoal não queria receber, eles falaram, mestre, se o senhor dá autorização, vamos mandar descer fogo aqui e matar essa gente toda. Eu falei, calma, rapaz, nós viemos para dar vida, não é para tirar. E Jesus colocou neles o apelido de filhos do trovão. Então eu estou falando de uma equipe que não era perfeita. Estou falando de uma equipe que era falha, de alguns que eu não sei nem o que fez, porque não aparece o que eles estavam fazendo. Mas era uma equipe que estava lá. Era uma equipe que na hora da ceia eles tomaram o cálice. Era uma equipe que estava presente. Com essa equipe Jesus mudou a história. Até ele precisou de uma equipe para trabalhar e eu quero que Deus levante uma equipe forte aqui. Para um avivamento sobrenatural. Mas a Bíblia não cita Simão, o negador. A Bíblia não cita Tiago, o brigão. Nem o João, invejoso. Nem o Tomé, o que duvidou. A Bíblia só cita o traidor. Porque Tomé também duvidou.
faltou à reunião, não estava presente e depois duvidou. Não, a Bíblia só cita Judas que traiu. Isso significa que Deus não quer perfeição de nós, Ele só quer fidelidade integral. Jesus não vai te arriscar não vai te arriscar da equipe. Ele já te chamou, Ele já te delegou, Ele já deu a você autoridade, Ele já lhe abençoou. A questão é o que você fará com tudo que Deus deu a você. Meu Deus, irmãos, se a gente for olhar, vamos nos transportar para lá. Traz aquela equipe de 12 apóstolos para aqui agora e coloque aqui sentado na igreja. Qual seria a atitude deles? Mas pega você agora e coloca lá andando no deserto da Judéia. E aí alguém, a fome batendo. E alguém falou, mestre, tem comida para essa gente toda aqui não, tem que liberar esse pessoal aí para eles poderem arrumar o que comer. Não, dá comida a eles, vocês. E aí um deles vem assim, tem um menino ali com a merenda, 5 pãezinhos e 2 peixes. Senta o povo. E aquela multiplicação. A ceia. O globo ocular de alguém sendo reposto. Jesus tomando alguém pela mão e dizendo, levanta agora. Mas ele fazia isso tudo e andava pelo deserto. Tinha vento contrário, tinha que atravessar mar, tinha demônio no negócio. Ele deu a essa equipe a autoridade. Agora imagine, o mesmo Jesus que estava lá, a gente não pode transferir aquela equipe para cá e nem você para lá, mas o mesmo Jesus que estava com aquela equipe é o Jesus que está aqui com a gente hoje. A questão é se eu sou o Pedro na equipe, o Tomé da equipe, o João da equipe ou o Judas da equipe. Pergunta para o seu vizinho quem você é nessa equipe. Oh, meu Deus. Judas estava ali. Judas, a Bíblia diz que ele olhou com respeito, ele apalpou com respeito ao verbo da vida. Ele comeu com Jesus muitas vezes. Ele ouviu a voz do mestre muitas vezes. Ele estava lá quando o evangelho estava sendo construído. Isso significa que o nível da minha experiência com Deus não determina que eu serei sempre alguém fiel. Eu preciso permanecer fiel. Eu preciso permanecer fiel. Israel estava no deserto, viu o mar abrir, testemunhou as 10 pragas, viu o mar abrir, passou a pés enxuto numa noite com vento oriental que separou as águas em 2 grandes paredes. Tinha uma nuvem de glória que direcionava o povo e caía um cereal do céu chamado maná que os alimentava. E com tudo isso, ainda tinha gente que lutava contra Deus. Vendo a nuvem de glória, vendo a Shekinah de Deus baixar sobre o tabernáculo, sabendo que o mar abriu, mesmo assim ainda tinha gente querendo voltar atrás, porque milagres não garantem fidelidade. Meus amados, o meu coração fiel, ele precisa estar sendo tratado, tendo ou não maravilhas, tendo ou não milagres, eu preciso permanecer fiel, porque essa equipe aqui, essa equipe toda aqui, chegou um tempo que não teve milagre para salvar a vida deles. Um foi esfolado vivo, o outro foi transpassado por flechas na Índia, o outro foi jogado num caldeirão de óleo, o outro foi crucificado, a cruz de Santo André, por isso, foi crucificado com os braços e as pernas abertas. Todos eles não teve milagre que salvasse a vida deles, mas o nome deles está aqui como quem mudou a história. Isso significa que o evangelho de Jesus é um evangelho de milagre, de poder da glória. É um evangelho de milagre, de poder, mas não é só de boa vida, é de batalha, é de luta, é de firmeza, é de conduta reta, independente se tem água, se tem fome, se tem sede, independente da situação, minha fidelidade não pode estar sobre a mesa. Ô gente, olha para mim, só vamos fazer aqui um negócio assim mais ou menos. Quantos acham que se Jesus chegasse aqui na igreja, ou na igreja atual, brotariam alguns Judas no nosso meio? Quantos acham?
Quantos acham que a gente teria um Pedro, aquele cara impulsivo, que faz as coisas assim, levado na... Você acha que teria crente com inveja? Igual João? E crente brabo igual Mateus, igual o Tiago e o João junto? Teria. A questão é que eu é que tenho que definir quem sou eu na equipe. Eu não posso permitir hoje louvar a Deus e amanhã botar minha voz para louvar a Satanás. Eu não posso permitir que o templo que hoje é do Espírito Santo amanhã esteja dançando nas festas mundanas. Eu não posso admitir que hoje eu confesse Jesus e amanhã eu negue, traindo a minha fé. Isso não cabe a Deus. Isso não cabe a Deus, aos anjos, ao Espírito Santo. Isso é direção minha e sua. Isso é conduta nossa. Isso somos nós. Em Atos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pastor, você não vai falar sobre ele? Não, irmão, eu quero te dar palavra. Independente de qualquer coisa, eu vou continuar lhe dando palavra. Meu Deus, eu vou lamentar nada, Deus está no controle. O povo tem um governante que merece. E nós somos a igreja, a gente vai continuar sendo igreja. Meu irmão, eu estou pronto. Se nessa equipe eu tiver de sangrar pelo evangelho, eis-me aqui. Rinene. Nas dificuldades é que revelam os fortes. Mas é legal porque as lutas também revelam os fracos. É Nicarágua, né, que está morrendo um monte de gente. Eles encontram um cara na rua que é cristão e põe fogo no indivíduo. É porque um governo desse aí que entrou. Aí liberaram para matar crente. Estão matando padres e pastores queimados na rua e depois o serviço de limpeza vem e pega o corpo. Só para te lembrar. A memória da gente é fraquinha, né? O Brasil assistiu uma coisa chamada Mensalão, agora há pouco, de uma galera do Partido dos Trabalhadores, fazendo uma coisa chamada delação premiada, falando dos roubos que fizeram para diminuir sua pena entregando outra pessoa, devolvendo parte do dinheiro que roubou, confirmado agora há pouco. Atos capítulo 1. Versículos 16 e 17. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Olha só. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Para aí. Esse, para mim, é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Esse aqui, ó. Porque ele era contado entre nós. Teve parte nesse ministério. Duas situações que ele é colocado no passado. Era contado, teve parte. Quem era contado não é mais. Quem teve parte não tem mais. Você conhece alguém que era crente? Mas não é mais. Você conhece alguém que estava confessando Jesus e hoje nega Jesus? Que conhece? Então, não é mais. Não confessa mais. Querido, olha, isso aqui é importante, porque essa equipe foi a principal equipe para mudar a história. O que nós chamamos de antes de Cristo, depois de Cristo, os judeus falam depois da Era Comum. Ei, mas a verdade é que Jesus mudou. Ele mudou. Essa equipe mudou e alguém conseguiu ser contado, mas não é mais. Fazer a parte, mas não faz mais. E eu quero que você entre para uma equipe e que fará parte de um avivamento. Irmão, nós não somos responsáveis por toda a terra, mas a nossa geografia tem que ser salgada por uma igreja que faz a diferença. Eu não posso ser responsável por BH, Contagem, Betim, mas Manhuaçu, irmãos, essa cidade precisa saber que não importa a quantidade de igrejas e de crentes, eles precisam saber que tem gente que leva o evangelho a sério.
Escute a frase: a igreja nunca foi tão grande, nunca foi tão fraca. Porque eu lembro de um tempo que a gente tinha pouco crente aqui, mas a gente fazia um barulho doido. Hoje tem crente pra caramba e que faz barulho nenhum. Eu quero a minha equipe. Eu quero a minha equipe. Não, eu quero a minha equipe. Alguém dê glória de Deus aí, né? Eu quero a minha equipe. Eu quero uma equipe que vai errar, mas que não vai desistir. Que vai falhar, mas que vai estar presente. Eu não quero uma equipe perfeita, eu quero uma equipe entregue, uma equipe fiel, uma equipe que não trai. É essa equipe que eu quero para fazer a diferença aqui. Eu preciso de uma equipe que faça a diferença. Eu preciso de uma equipe que seja sal fora do saleiro. Eu preciso de uma equipe que seja árvore frutífera. Preciso de uma equipe, irmãos, que ouse remar para o mar alto e jogar a rede, mesmo quando tudo diga o contrário. Uma equipe de fé. Eu preciso de uma equipe que esteja presente nesse encontro de reativação. Oh, meu Deus, eu preciso de uma equipe que esteja no encontro de reativação. Eu quero suscitar de um evangelho puro. Eu quero uma equipe, irmãos, que não abandona os compromissos de Deus por causa do seu dispositivo móvel. Eu quero uma equipe, irmãos, que põe em primeiro lugar o reino de Deus do que a série nova que lançou na Netflix ou num outro tipo de trem. Eu quero uma equipe que não falte, uma equipe que é presente. E repito, nós vamos falhar, eu vou até falhar com vocês. Eu vou falhar, irmão, não tem como não. Quando estiver nessa terra aqui é difícil demais. Então, possivelmente, eu vou cometer algum tipo de falha. Só me perdoa. O que eu não vou fazer é atrair vocês. Preste atenção, o que eu não vou fazer é atrair vocês. Trair a confiança. Isso não. Eu posso errar por excesso de zelo ou a falta dele. Mas traição, não. E o mínimo que eu espero da minha equipe é que a gente erre, mas a gente erre junto. O que o apóstolo Paulinho fez no Encontro Nacional foi tão lindo, irmãos. Que o irmão chegou lá e aí alguém foi falar mal do irmão da igreja e falou: não fale mal da minha ovelha. E eu já fiz isso com tantas pessoas. Porque às vezes alguém vem de fora e quer falar mal do meu povo. Gente, meu povo é meu povo. Se tiver errado, eu corrijo. Filho meu, eu bato nele. Minhas meninas apanharam até. Mas eu não vou deixar de amar. Não é verdade? Então, deixa eu te falar uma coisa. Lembra quando aquele ônibus estava rodando aqui? O ônibus, o bonde da salvação? Aquele ônibus ali eu comprei ele, irmãos. Eu que botei a serviço da igreja, porque me apertou, tive que vender. Mas eu comprei aquele ônibus com o dinheiro da editora para ele rodar aqui. Eu queria, gente. Só que o povo que estava sendo buscado, irmão, é gente que não conhece o evangelho. Aí vinha aquele pessoal, né, passava lá e o pessoal vinha cantando e tudo, e arrumando confusão, e alguém ia no ônibus para poder tomar conta. Mas, irmãos, era aqui, ó, trazia. Aí um dia, um irmão chegou para mim, parou na rua. O pastor, aquele ônibus é da igreja, vermelho? Eu falei, é da igreja, hein? Trazendo o povo. O pastor, outro dia, o ônibus estava passando e tinha uma moça até bonita, passava na calçada em direção contrária. E um dos rapazes pôs parte do corpo para fora da janela e falou: ô gostosa, você lá em casa. E o ônibus escrito o nome da igreja lá na frente. Aí ele falou isso comigo, achando assim, cara, que escândalo. Eu falei, rapaz, glória a Deus. Ele falou, pastor, mas o senhor vai aceitar isso? Cara, deixa eu te falar, aquele pessoal do ônibus é gente que vai aprender de Deus ainda. Aquele pessoal do ônibus não é crente. Um dia ele vai passar e vai pregar para aquela moça. Mas por enquanto eu estou levando ele para Jesus. Aí quando chegou aqui eu bati no cara. Quem bate sou eu, meu irmão, mas é meu filho aí. Ele era novinho na igreja, irmão, não tinha nem passado pelo encontro. Estava todo esquisito, era meio funkeiro, andava todo estranho. Eu falei, vem cá. Cara, não mexe com os outros, não. Não é só no ônibus, qualquer lugar.
falei com ele, mas eu falei. Para o outro eu elogiei, cara, que igreja top é essa, hein? Que pega o pessoal que é ímpio, que está com a vida errada, e leva para a igreja para poder ensinar o evangelho. Falou, pastor, pô, não tinha pensado dessa forma não. Pois é isso que a gente está fazendo. Então, meu querido, eu não espero perfeição. Até mesmo porque, se você ficar perfeito, Deus leva. Um dia eu estava descontrolado, mas bem descontrolado, né? Eu estava com o meu emocional assim, meio abalado, e um rapaz estava mexendo com uma moça da igreja. Caramba, eu fiquei tão indignado que eu chamei ele para conversar. Foi na casa do pastor Lucão, ali atrás. O Cleito também morava ali, né? E eu chamei o rapaz para conversar. Eu só queria conversar com ele. Cara, não faz isso. As meninas da igreja são minhas filhas. E essa moça é uma adolescente, tudo. Não faz isso não, senhor. Pô, pastor, estou fazendo nada não. Engrossou a voz do meu lado. Só que eu estava descontrolado nesse período, eu confesso, foi falha minha, viu, gente? Eu falei, não, rapaz, eu estou falando baixo com você, não faz isso não. Estou só conversando. Eu não fiz nada, não. Aí eu liguei para ela no Viva Voz. Fulana, pastor, eu demorei a atender que eu estava estudando. Fulano está indo aí te buscar na escola? Tá, pastor, já falei que o senhor falou para não fazer, mas ele vem aqui e vai me acompanhando até lá e fica me enchendo. Falei, ele está no Viva Voz aqui te ouvindo. Não, mas é isso mesmo. Aí eu desliguei, olhei para ele sentado, e ele sacudiu o braço, levantou e veio para o meu lado, simulando me bater. Oh, meu Deus. Ele voltou para a parede. Eu confesso que eu estava errado, mas ele levou um soco no peito, bateu na parede, quando voltou, levou uma pesada. Aí o Lucão veio, eu joguei no chão também, dei mais uns 3 socos bem dados. E aí eu chorando, fui confessar para o Cleito, pastor, agora que eu estou te admirando mais ainda. Você lembra disso? Não, agora eu estou admiração. Ô, gente, mas deixa eu falar, eu pedi perdão, rapaz. Na época eu pedi perdão à igreja, isso não é correto, eu estava descontrolado. E depois disso o rapaz firmou, tem gente que tem que apanhar para firmar. Mas sabe o que eu estava fazendo? Eu estava defendendo uma moça. Que eu cuido do meu povo. Repito, Pedro não era perfeito, Bartolomeu não sei nem o que ele fez, João revela os erros dele, Tomé duvidou, mas nada disso conta, a questão é traição. Não traia a sua igreja e o seu pastor. Não traia o Senhor Jesus, que salvou você e mudou a sua história. Não seja contado entre os traidores, para que um dia isso não aconteça com você. Tipo assim. Inclusive, eu quero orar, irmãos. Eu quero orar porque eu estou esperançoso que essa palavra de hoje é uma palavra que... Eu acredito que uma palavra pode mudar uma vida, eu acredito mesmo que uma palavra pode mudar uma vida. E eu acredito que você sairá daqui melhor, porque eu já estou melhor. Era contada entre nós, teve parte nesse ministério. Meu Deus do céu. Você pensa alguém agora dizer assim, quem era da igreja? Aí foi olhar no hall de membros, fulano era, mas está excluído. Quem era aqui da equipe de voluntário? Fulano era, mas não é mais. Não, você não. Seu nome tem que permanecer entre os salvos e os que fazem a diferença. Dá glória a Deus. Seu nome tem que permanecer entre aqueles que fazem parte da equipe e que têm parte nesse ministério. Não, espera um pouquinho, eu vou repetir para você receber a palavra. Seu nome tem que permanecer entre os que fazem parte da equipe e entre aqueles que continuam tendo parte nesse ministério, meu santo. Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso para vocês, vou confessar minha dificuldade. Eu não tenho problema de pegar o ímpio e convencer ele que ele tem que ir para a igreja, que ele tem que entregar a vida a Jesus, eu gasto tempo com ele. Isso para mim é tranquilo, porque afinal de contas ele está nas trevas e eu tenho que trazê-lo. Mas convencer um crente que ele tem que frequentar o culto é ruim demais, irmão. Você pensa, tem que convencer um crente que ele tem que vir para o culto? Culto é prazer para a gente. Culto é alegria da igreja. Reunir em nome de Jesus é honrar a presença dele. Não, a equipe que eu estou vendo aqui é uma equipe que não vai faltar mais.
Nem reunião de segunda-feira, irmão. Porque tem gente que fica em casa de bobeira fazendo arroz. Não, deixa o arroz para depois, come farofa, cozinha ovo depois. É aqui a reunião. Ô, gente, meu Deus do céu, coisa linda. É muito bom falar aos filhos, né? Porque eu fico à vontade. Às vezes eu paro para poder conversar com alguém sobre Jesus e a pessoa sabe tudo, irmão. Inclusive teve um que eu tentei resgatar que o assunto dele era escatologia comigo. O cara estava perdido. Eu consegui trazê-lo para a igreja, mas cheio de mazelas. E quando chegou, congregando conosco. Pastor, escatologia, doutrina das últimas coisas, a besta e o falso profeta e a marca da besta. Eu falei, não, mas vamos voltar para o básico aqui. Eu falei, não, porque eu sou perito na escatologia. Eu falei, rapaz, mas você é perito na escatologia, mas está com a vida toda torta, rapaz. Vamos consertar esse negócio primeiro? E ele teimou com aquilo. Depois, ele queria ensinar escatologia para vocês, você acredita? Pastor, eu quero a palavra para dar um ensino de escatologia para a igreja. Rapaz, você tem que ensinar com a sua vida ficar firme primeiro. Mas pensa, irmãos, tem gente que conhece o evangelho, conhece tudo. Quando a gente vai pregar, ele já sabe onde a gente vai chegar. Só falta atitude. Judas sabia tudo. E eu duvido que alguém dos afastados ou daqueles que estão no meio... Porque tem afastado que não falta culto, né? Duvido que qualquer um de nós saiba mais sobre o evangelho do que Judas sabia. Teoricamente, ele sabia muito. Mas Jesus não estava esperando a teoria. Ele queria a prática. E o que ele quer de nós é isso. É prática. Errou, confessa. Falhou, levanta. Ou, perdão, caiu, levanta. Falhou, apaga a falha. Cometeu um pecado, confessa. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dia 3 de março nós vamos batizar 300 pessoas nessa igreja. Mas a gente só vai batizar se tiver uma equipe desse jeito, irmão. Uma equipe forte. Quando éramos ainda bem imaturos, eu e a igreja, nós conseguimos feitos heróicos nesse lugar. Fizemos marcha, fizemos acampamento de todo tipo. Encontro, eu não sei quantos encontros a gente já fez em Manhuaçu, nas escolas, em sítios e em Laranjas da Terra. Não sei quantos encontros a gente já fez. A gente batizou na praça, irmãos. A gente batizou no JK. A gente fez congresso na ABB. Hoje, com o amadurecimento que a gente tem, sonegar um avivamento pelo menos melhor do que o que a gente já fez, ainda é pouco. Nós precisamos arregaçar as mangas e fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Talvez Deus quer dar, sabe, irmãos, eu tinha uma palavra tão bonita para dar para a igreja, fazer até apelo para o pessoal entregar a vida de Jesus. Mas Deus separou isso para hoje, Ele deve estar preparando a igreja para um negócio diferente. E Deus selecionou você para estar aqui. Essa palavra não é para quem não está, não, é para você. Deus do céu. Fique de pé. Nós vamos... Um dia eu ainda vou pregar sobre esse assunto indo mais a fundo, é porque Deus me entregou isso hoje num fervo de batalha espiritual.